vai ter o mesmo resultado, não é verdade? Vai ter o mesmo resultado. Então, veja bem, só que para criar ações diferentes, você precisa de fazer o quê? De mudar. E quem gosta de mudança? Quase ninguém, não é verdade? Mesmo aqueles que pregam gostar da mudança, não gostam na hora de executar a mudança, porque a mudança gera um medo, uma desconfiança, não é verdade? Então veja bem, como que eu posso provar para vocês que as mudanças são incômodas? A gente tem várias formas de provar isso. Uma delas é o seguinte: quem pensa que venda é fácil pode desistir, muda de profissão, porque vender não é fácil. Vender é uma profissão, um trabalho, tá certo? Agora, dá para mudar? Dá para mudar. Dá para ser campeão de vendas? Dá para ser campeão de vendas. Agora, para ser campeão de vendas, precisa entender o porquê que precisa de mudar e como precisa de mudar. Então, tem uma brincadeira legal, vocês vão abrir na página 96 para mim, todo mundo está com caneta? O que vocês vão fazer? Quem escreve com a mão direita vai escrever com a mão esquerda o seu nome. Só escrever o seu nome com a mão trocada. É 96. 96 que é em branco, né? É difícil, não é? Por que eu quero mostrar para vocês essa dificuldade? Eu vou falar coisas aqui e vocês vão falar assim: isso aí é difícil, tá certo? Mas não é impossível, tá certo? Todo mundo conseguiu? Ficou feio demais? Mas veja bem, quando você escreveu pela primeira vez com a mão direita, você também escreveu assim, não é verdade? Ou talvez até pior, não é verdade? Pior, né? Não sabia escrever. Você vê que hoje você já sabe escrever, mas é difícil, não é? Agora, por que é difícil? Porque é uma mudança. Só que nós já vimos no vídeo aqui, né? Uma pessoa que escreve com a boca e com o pé. Olha só, então é possível isso. E aí tem uma outra brincadeira para mostrar essa mudança, como é fácil e como é bacana você rir da outra pessoa. Então agora eu quero que vocês olhem entre vocês, e eu vou fazer um movimento aqui, eu quero que vocês me repitam. O movimento é simples, é rodar essa mão para frente e essa para trás ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? A direita para frente e a esquerda para trás. Tá vendo? Olha só o que acontece. Olha os colegas de vocês. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Ó, presta atenção. A direita para frente e a esquerda para trás. Olha lá, não. Olha lá. O que você está conseguindo fazer? Olha só. Coordenado demais, velho. É difícil, não é? É difícil. Mas veja bem. Agora, se você acha que andar foi fácil para você? Foi mais fácil ou mais difícil de fazer isso hoje? Rodar a mão direita para frente e a esquerda para trás? Foi mais fácil ou mais difícil? Mais difícil? Acho que deve ter sido igual, não é? Por quê? Porque é uma coisa nova. Você não andava, passou a andar. Tá certo? Mesma coisa aqui. Agora, tem possibilidade? Eu faço, ó. Agora, por que eu faço? Porque eu, primeiro, estabeleci uma regra. Ó, tem que fazer assim, primeiro a direita para frente, depois a esquerda para trás, depois as duas juntas. Tá certo? E depois eu treinei. Até ficar bom. Então, vendas é assim também. Primeiro, você vai estabelecer um cronograma, um caminho a seguir, e depois você vai treinar. E depois aperfeiçoar. Só que hoje eu já faço automático, eu não preciso nem pensar para fazer. Mas vocês, como nunca fizeram esse movimento, tem que fazer o quê? Treinar. Tá certo? Então tudo que eu vou falar aqui de vendas para vocês
Se vocês só ouvirem e não colocarem em prática, e não treinar e não praticar, não vai adiantar nada. Esse curso já foi dado para mais ou menos umas 5.000 pessoas. Esse curso mudou a vida de muita gente. Tá certo? Inclusive a minha. Esse curso mudou a minha vida. E mudou de muita gente. Mas também muitas pessoas já assistiram esse curso e não mudaram nada. Por quê? Porque só foram obrigados a assistir o curso, ou às vezes fizeram, tem que fazer alguma coisa mesmo, melhor que assistir novela, não gosto. E aí veio para o curso, aí o que aconteceu? Não usou e não acreditou nas técnicas que vou passar aqui. Aí não muda nada, tá certo? Só que é o seguinte, o mercado ele não aceita mais qualquer um em vendas. Porque antigamente tinha uma loja só, aí era fácil vender. Só tinha aquela loja, o cliente entrava na loja, ou ele comprava lá ou ficava sem. Só que hoje o mercado mudou. Hoje o cliente tem opções, ele entra numa loja, se ele não comprar naquela loja, tem mais 10 lojas para ele comprar. Isso chama-se concorrência. Então, à medida que a concorrência aumenta, o cliente ele fica mais exigente. E aí precisa do vendedor que tem técnica. Porque o que acontece? O cliente entrava na loja, o vendedor falava, tem esse aí, se você quiser, você compra, se não quiser, não compra. Como ele queria, só tinha aquela loja para comprar, ele comprava naquela loja. Só que hoje o mercado mudou. Hoje tem aquela pessoa que pega o cliente no colo. O cliente chega na loja e já pega ele no colo para ele comprar. Então mudou e o cliente está ficando cada dia mais exigente. Então o que acontece quando o cliente entra na loja e vai alguém em direção ao cliente? O que o cliente pensa? Aí vem um vendedor para me atender, não é verdade? E o cliente quer ser atendido pelo vendedor? Muitas das vezes não. Agora, por quê? Porque ele pensa assim, vem aquele cara chato que vai chegar lá e vai me empurrar aquele produto. Eu sei comprar, ele acha que ele sabe comprar. Porque antigamente é assim, tem esse aí, se você quiser, esse aí. Não era assim? Só que hoje mudou, isso mudou hoje. O vendedor hoje, ele está na empresa para quê? Para ajudar o cliente a fazer a escolha melhor para ele. O cliente muitas das vezes não sabe o que ele quer. Por que ele não sabe o que ele quer? Porque o vendedor tem que entender mais de veículo do que ele. Porque quantos veículos o vendedor já viu, já andou? Tem cliente que compra o carro e nunca andou naquele carro. Um carro é um bem de um valor alto. Então o cliente às vezes não tem alguém de confiança para deixar ele dar uma volta, para conhecer o carro. Até mesmo as empresas que já viram isso, estão fazendo o quê? Oferecendo test drive para o cara andar no carro, para ele conhecer e gostar. Não é verdade? Não é verdade isso? Não é? Então veja bem. O que acontece nessa situação? Nós precisamos quebrar esse gelo. Porque o que acontece? Isso já deve ter acontecido com vocês aqui. Não precisa só ir no exemplo de carro. Você está andando assim na calçada e vem de lá para cá um amigo seu que é vendedor. Ele começa a descer a rua, o que você faz? Vem aquele cara me empurrar alguma coisa. É isso ou não? Quem procura vendedor, gosta de atender vendedores, bate na sua campainha. Você sabe que é vendedor na sua casa. Você atende ou não? Por que não atende? Porque você pensa assim, já vem alguém me empurrar alguma coisa. Tá certo? Oi? Ah, tá, mas tá batendo alguém, você não sabe quem que é, né? Você só sabe que tá vendendo alguma coisa, né? Oi? Tudo bem, mas você já bateu na campainha na sua casa, aí fala assim, aqui eu tô vendendo, você atende? Boa vontade não, né? Tá certo? Pra falar a verdade, eu tirei até a campainha. Você atende o telefone, bom dia senhor, tudo bem?
Aqui quem fala é a Alessandra da American Express. Quem você fala? Vem a mulher querendo me vender alguma coisa. Não tinha nada, não, obrigado. Né? Agora, por que criou essa mentalidade? Porque antigamente os vendedores eram o quê? Empurradores de coisas, tá certo? Eles não iam lá para satisfazer as suas necessidades, ele ia lá te estrunchar, vender alguma coisa, empurrar. Por que queria empurrar alguma coisa? Porque lembra daquela loja que eu falei que só tinha uma? Agora não tem uma mais, agora tem 30. E aí o que acontece com o dono da loja? Ele chega lá e fala assim, ó, eu não quero nem saber, vocês vão ter que vender e é 30 cada um. Porque se não vender 30, o que eu vou fazer? Mandar todo mundo embora. Tá certo? E aí o que acontece com aquele vendedor frenético, maluco, que precisa do emprego? Chega o primeiro, pelo amor de Deus, alguma coisa me ajuda aí, cara. É ou não é? Assim, você, por favor, pães, nossa, não faz isso comigo não, leva o meu cartão, qualquer coisa, você me procura. Eu atendi um vendedor assim, uma vez na loja, da C&A. Ela tinha uma meta de 10 ou 20 pessoas, atendimento, tinha ali pelo menos um por dia. Mas ela, sabe aquela pessoa assistente? Ela quer te vender, te proteger, e está passando uma atrás dela, está olhando de trás e querendo pegar e também vender. Então veja bem, olha só o que acontece. Isso aí aconteceu porque a concorrência aumentou e precisa vender. Aí o cara vai apavorado, entra o cliente, sabe o que acontece? Vai 5 vendedores, tudo em cima dele. E o que acontece? Né? Já fizemos um teste, eu e o Rogério aqui, quando você vai em cima do cliente assim, o que dá vontade de fazer? Sair correndo, não é verdade? Não, e você já sentiu essa sensação? Já sentiu essa sensação? Quando você entra aqui, ó, a gente pode até fazer o teste aqui. Então, quando você entra na loja, a pessoa vai assim para cima de você, parece que vai te bater. Assim dá vontade de correr mesmo, tá certo? Então veja bem, por que nós temos que mudar isso? Então o que aconteceu com as pessoas que trabalhavam com venda? Eles tiveram que decidir, ou eu vou ser profissional de vendas ou eu vou mudar de profissão. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, passamos a estudar técnicas para poder vencer essa resistência. Concorda que é uma resistência a vendedores, uma aversão de não querer nem ver vendedor na frente? Isso não é só com você, tem gente aí. O Rogério deu exemplo lá, até desligou a campainha. Já fala pro porteiro, fala que não tem ninguém lá em casa não, né? Então isso não acontece, não é só com vocês não, com todas as pessoas, inclusive clientes que adentram a loja. Que ele entra na loja, então acontece 2 situações. A primeira, quando ele entra na loja e vai 5 atender ele, o que ele faz? Fica constrangido, não precisa nem ser 5 não, se for um que vem, ele entra assim e já fica sério, né? Porque entrou o cliente, está batendo papo ali rindo, entrou o cliente e já fica sério, pronto, e já vai pro lado do cliente. Então o que acontece com o cliente? O cliente automaticamente dá vontade de sair correndo, e aí ele criou uma ferramenta para fazer o quê? Para sair fora do vendedor. Qual que é? Estou só olhando, não é verdade? Estou só pesquisando, estou só olhando. É o que isso? Uma ferramenta do cliente para quê? Para sair fora do vendedor enjoado, né? Que na verdade é um atendente, ele leva o nome de vendedor, mas ele não é vendedor, porque ele não tem técnica, ele não conhece o produto que ele vende, ele conhece a empresa, ele não conhece a concorrência. Então, às vezes, ele leva o título, mas ele não é nem um vendedor, nem um balconista, um atendente, né? Talvez, esse tipo de vendedor, se você colocar só o preço lá, deixar uma caneta e uma banquetinha escrito assim, assine um cheque aqui ou passe o cartão, seria melhor do que esse vendedor. Porque se tiver isso, o cliente vai entrar e vai fazer o quê? Se ele gostar do produto, ele assina e vai embora. Então não vai correr risco de queimar a venda. Só que determinados produtos, isso não é possível, né? Senão seria uma loja self-service, né?
Então, determinados produtos você tem alguma parte, né, de burocracia, então isso não é viável. Bom, então, moral da história, nós dependemos de profissionais nessa área de vendas, não tem jeito. Isso eu creio que nunca vai mudar. Tanto que vem a internet aí, e todo mundo com medo de perder o emprego, vai vender tudo pela internet, e a internet chegou e ainda precisa do vendedor para atender o cliente da internet. Não é verdade? Então vamos lá. Este treinamento trata-se de mudar o seu crachá de vendedor com um doutor em vendas, tá certo? Qual que é a ideia nossa? Tirar esse nome vendedor, quer dizer, depois desse treinamento, aqueles que acreditarem e utilizarem essas técnicas, o que eles vão ser? Não vão ser mais vendedores, vão ser doutores em vendas, tá ok? O sistema de treinamento, durante muito tempo, ele foi utilizado pelas empresas existentes, não as em desenvolvimento, que eu considero as empresas que investem em treinamento, que cobram que as pessoas se aperfeiçoem, uma empresa em desenvolvimento, né? E tudo está parado. Se você não fizer nada, você não vai desenvolver. Então, esse treinamento foi desenvolvido exatamente para mudar isso, porque antigamente o que acontecia? Você entrava numa empresa, a empresa fazia assim, ó, Deus te ajuda, tá? Deus quiser vai dar tudo certo, você vai vender, não vai inventar, né? E aí a pessoa entrava na empresa e aí ficava desnorteado, porque não sabe nada de nada, não entende nada de nada, e aí fica tentando entender, e aí às vezes começa a perguntar ao outro que está vendendo, aí começa a atrapalhar o outro, que o outro está vendendo, aí começa a perguntar, aí ele se irrita, fala, não, se não é vendedor, você tem que saber, cara. Não é verdade? Então o que acontece? Foi criado esse sistema de desenvolvimento, que é o que vocês estão passando aqui. É um processo de desenvolvimento para poder fazer com que as pessoas que entram na empresa aprendam antes de fazer o cliente de cobaia. Porque o que acontece quando tem um vendedor que não conhece técnica de venda, que não conhece produto, que não conhece a empresa, que não conhece a concorrência, vai atender um cliente? Ele faz o cliente de cobaia, não é verdade? Ele vai aprendendo com o cliente. E quantos clientes a gente perde por tentar aprender com o cliente? O cliente se irrita e ele não fala com você. Ele vai embora e fala para todo mundo, mas ele não fala com você. Beleza? Os vendedores despreparados fizeram com que os clientes pensem que não precisam do vendedor. Então é por isso que o cliente criou essa ferramenta que ele fala, não, estou só olhando, não, estou só pesquisando, vou só dar uma olhadinha, vou olhar mais alguma coisa aí. O que fez o cliente criar essa ferramenta? Os vendedores despreparados. Porque o vendedor despreparado, o que ele fazia? O cliente olhava para um produto, ele começava a falar daquele produto, esse produto é isso, o cliente não quer nem saber, ele está só olhando para aquele produto. Está entendendo? Quantas vezes nós já olhamos alguma coisa que nem interessava para a gente, às vezes que um cunhado comprou, um irmão comprou, um parente comprou, e aí o vendedor chega lá e começa, pá, não, isso é isso, ainda fica nervoso se não levar. Quem fez isso acontecer foram os vendedores despreparados. E aí, como o cliente sente que às vezes ele sabe mais do que o vendedor, o que ele faz? Ele não quer mais o vendedor.